Beleza, bom dia, pessoal. Então, na aula passada, a gente tinha implementado as instruções SLT e o BQ. Vocês lembram disso? E para a gente terminar de construir um processador que implementa completamente uma máquina de Turing, falta a gente implementar as instruções de jump e as de acesso à memória. Então, hoje eu pretendo fazer com vocês as instruções de jump, tá? Então, vamos reconstruir o processador que a gente fez na aula passada. Aqui a gente tem a memória de texto, onde está o programa, certo? E eu estava colocando os blocos só para ficar mais retinho, mas vamos continuar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um caminho aqui, ó. Desculpa, tá ruim isso. Tá fino. É, mais grosso aqui. Criar um caminho para a gente fazer o instruction fetch, né? Buscar o mais um aqui. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1. Aqui a gente tem a branch unit, a saída dela vai entrar nesse cara aqui. Isso aqui é o clock tem que vir de algum lugar aqui, ó. Mesmo clock para todas as memórias, né? Então esse aqui é o subsistema de busca. Aqui, esse MUX aqui, tá errado isso. Não é aqui não. Aqui é 4. Esse aqui entra na entrada de baixo. E aqui entra o PC. E o branch unit pega o PC e também vai pegar a constante aqui, ó. Certo. Daí aqui, ó, vocês lembram, ó, o registrador 1 acelido vai ser o RS. O registrador 2 acelido vai ser o RT. O, o registrador de escrita é o RD. Ou o RT, no caso do ADI, aquelas coisas. Daí o dado lido 1 vai para o A, o dado lido 2 vai para o B, mas também a gente joga para cá constante, ó. Nossa. Aí a gente criou. Uai, esse diagrama aqui tá errado. Olha, a gente cometeu um errinho aqui. Aqui faltava esse MUX, ó. Esse aqui a gente fez sem o SLT, só o B aqui. Tá, nós vamos fazer ele completo aqui. Daí aqui, ó, a saída desse cara vai entrar no MUX. Saída 0. Entra no dado a ser escrito. A saída igual, a gente vai passar por um extensor de bits, 0,31 concatenado com o coisa, e vai entrar na entrada 1 aqui. O que mais que falta? Falta o subsistema de controle. Apertar isso aqui. Subsistema de controle, nós vamos pôr ele aqui, ó. Escrever a mão mesmo. O que mais que falta? Aqui eu vou puxar o opcode, meu function. O shunt tem que sair daqui e entrar aqui. Para fazer o SLL, o SRL, né? Falta um monte de sinal de controle. E daí esse MUX aqui, ó, a gente vai ter uma porta E, que a gente vai ligar uma entrada no sinal de igual
E a outra entrada vai vir do controle. Aí, essa outra entrada aqui está vindo do controle, que é o sinal BEQ. Aqui a gente tem o sinal M2R. Aqui a gente vai ter aquele sinal reg right. No controle aqui, a gente vai ter o alô op. Quem mais? A gente precisa desse sinal aqui e desse sinal aqui. Esse aqui é o reg dest. Esse aqui é o alô source. Faltou algum sinal de controle? Não, é isso, né? Esse era o processador que a gente tinha construído na aula passada. Agora vamos pegar e copiar ele, porque a gente vai usar várias versões dele. Tá, beleza. Agora, digamos que a gente queira executar essa instrução aqui, olha. Opa. Jump para um label qualquer. Qual é o formato dessa instrução? É RI ou J? Vai ser J, certo? Deixa eu abrir o processador aqui para vocês. Lógico, sim. Arquivo, abrir recente, o 5.5. Tá, vamos lá para o controle. Tá. O formato da instrução vai ser esse aqui, ó, J. E, então você vai ter 6 bits para o opcode, 26 para o endereço. E o opcode do J é 000010. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, eu sei que o opcode disso aqui vai ser 000010, e eu tenho um endereço aqui, ó, um exemplo aqui, seria assim, ó, jump para um label qualquer que vai ser um endereço de 32 bits, certo? 48003244C, por exemplo. Aqui eu tenho um problema, concorda? Porque aqui eu vou precisar de 6 bits. E aqui eu tenho 32 bits. Isso tudo dá 38. Que é maior do que 32. Lembra que toda instrução tem que ter 32 bits? Então, como é que eu codifico esse endereço no jump? Vocês estão aí? Sim. Estamos. Só para garantir que eu não estou falando sozinho. Vocês lembram que a gente discutiu isso no contexto quando a gente estava estudando a ISA? Então, tem duas coisas que eu quero que vocês lembrem aqui. A primeira delas é o alinhamento de memória. Vocês lembram o que é isso? É que a memória é alinhada de um jeito que acho que alguns dos últimos bits, é tipo, você pode meio que desconsiderar porque é sempre um mesmo padrão. Isso. A gente vai fazer um alinhamento de 4. Isso significa o quê? Que os endereços eles vão ser alguma coisa assim, ó, x, 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 0, depois x4, x8, xc, depois vai ser 10, 14, 18, 1c, que é a memória endereçada byte a byte, e cada instrução tem 32 bits, 4 bytes, por isso que a gente está indo de 4 em 4. A gente sempre entra no múltiplo de 4. Isso aqui é múltiplos de 4. Se eu passo isso aqui para binário, isso aqui vai ser assim, ó, 0, 0, 0, 0. O 4 vai ser 0, 1, 0, 0. O 8 vai ser 1, 0, 0, 0. O C vai ser 1, 1, 0, 0. O que a gente tem que notar é que esses 2 bits menos significativos sempre vão ser 0. E isso, uma das grandes utilizações disso, um dos grandes motivos, tem outros, mas um dos grandes motivos é esse, ó.
Eu tenho o endereço de 32 bits, vocês lembram que um label, e na realidade é um apelido para o endereço de memória, certo? Eu tenho o número de 32 bits, no meu formato de instrução, eu só tenho 26 bits para o endereço. Então, eu tenho que transformar de algum jeito, pegar esses 32 bits e colocar num espaço que só cabe em 26. Então, vamos olhar para essa sequência de bits aqui, como é que vai ficar. Eu vou passar para binário, tá? Vai ficar, ó, 0100, que é o 4, agora o 8, 1000, aí o 0, 0000, o outro 0, aí vem o 3, o 2, o 4 e o C. Esse é o endereço de memória que eu quero. Observa aqui, ó. Os 2 bits menos significativos são 0, por causa que termina com C o endereço, está alinhado em... Tá seguindo o alinhamento de 4. Então, agora, então eu não preciso representar ele, eu não preciso salvar se vai ser sempre 0. Eu sei que é sempre 0, então eu não preciso salvar. Beleza, então eu resolvi parcialmente o meu problema. Eu tinha que colocar 32 bits num campo de 26, e agora eu só tenho que colocar 30 num campo de 26. Eu ainda tenho 4 bytes aí para 4 bits para resolver. Esses 4 aqui, ó, eu não vou representar. E agora eu termino aqui, ó, com 26 bits. Então, a codificação dessa instrução aqui seria isso aqui, ó. 000010, que é o opcode, 000010, e daí eu vou escrever esse número aqui, ó. 1000, 0000, 0000, 0011, 0010, 010011. Professor, Oi, fala, filho. esses 4 primeiros ele não representa porque é o lugar meio que sempre já vai estar as instruções, então também pode estar meio que implícito? Era algo Não, assim? é mais ou menos isso, eu já vou te explicar. Vamos passar isso aqui para X, ó. 0, A, 0, 0, 0. Isso aqui é o quê? C, 9, 3. Essa é a instrução. Beleza? Então, o problema é isso aqui, ó. Esses 4 bits mais significativos eu não consigo representar. Então, se eu olhasse a minha memória como um todo, ó, a minha memória ela é assim, endereçada byte a byte. E isso aqui são 4 gigabytes. Porque eu tenho endereços de 32 bits, certo? Então, na realidade, eu estou representando o meu endereço com 28 bits. Esses 26 que eu consegui usar, esses dois que eu sei que sempre são zero. Isso dá 28 bits, não é? Então, com 28 bits, quanto dessa memória de espaço de 4 GB eu consigo representar? Olha aqui, ó, com 32 bits, eu consigo endereçar 4 GB. Com 31, eu vou conseguir 2. Com 30, eu vou conseguir 1. Com 29, eu vou conseguir 512 mega. Com 28, eu vou conseguir 256 mega. Então, digamos que o PC esteja apontando para cá, ó. Isso aqui eu vou copiar do PC. Ou seja, se o PC está apontando para cá, eu consigo endereçar 128 mega instruções para cá e 128 mega instruções para cá. Instruções não, é bytes para lá e para lá. Se eu dividir isso por 4, vai ser o número de instruções. Ainda é muito grande. Ou seja, o jump ele não é absoluto, ele é relativo ao PC. Mas só uma coisa, Abdala, não seria 26 bits? 28, porque esses dois zeros, os 2 bits menos significativos, são sempre zero. Ah, sim, mas não é só porque eu pensei que já que só ia poder mudar os 26 do meio ali. Sim, mas como as instruções elas ocupam 4 bytes e elas estão alinhadas na memória, os 2 bits menos significativos sempre vão ser zero. Então eu sei que eles estão zero. Então eu tenho 28 bits. Os 26 que estão na instrução e os 2 que eu sei que são zero. Você entendeu?
filho? Entendi. Beleza, então. Então, ó, isso é o que a gente tem que entender de como é que o jump funciona. Agora, olha a instrução. Eu quero pular para um endereço de memória e esse endereço vai estar na instrução, certo? Como que eu acomodo ela aqui nesse processador? Gente, eu quero reescrever o PC, não é? Olha a semântica dela. Isso aqui é a instrução. A semântica dela vai ser isso aqui, ó. É meio louco, ó. A semântica vai ser PC recebe o que tem no PC dos bits 31 ao 28, concatenado com o address, concatenado com 00. Então, eu pego os 4 bits mais significativos do PC, pego os 26 do address e pego esses 200. Dá 32, não dá? Sim. Entenderam como é que a gente compõe o endereço do jump? Uma vez que a gente entende isso, fazer a instrução é muito simples. Olha aqui. Eu vou querer escrever o PC, não vou? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse cara aqui, levar ele um pouquinho para o lado. Professor, Fala, filho. me surge só uma dúvida. Por exemplo, e se acontecer de você tentar fazer um salto de uma instrução que às vezes você não consegue, entendeu? Ele está fora dessa quantidade. Hã? Tá muito longe, acima desse limite aqui de 128. Isso, é. Então, Assim, eu lembro que o senhor falou que é difícil acontecer, porque é muita instrução que você pode escrever, né? mas e se acontecer? Porque se É, existe uma chance da porcaria acontecer, vai acontecer, certo? isso. O que acontece é que você pode usar o JR. Olha como é que é o JR. JR e RS. Isso aqui é um registrador, tem 32 bits aqui. Então, não importa onde o PC está, ele consegue saltar para qualquer endereço aqui. Você entendeu? Então, mas aí, por exemplo, quando a gente vai usar esse JR, aí eu tenho que fazer aquele negócio de salvar o contexto ou não? Não. Porque assim, quando a gente faz o negócio da é o JAL, né? É que Perdão. usou já o JR para fazer funções, né? Mas o JR Isso, é. não é limitado a funções. Se você tem um endereço de memória no registrador, você pode pular para aquele endereço usando o JR. É um jump em que o endereço não é um label, o endereço está no registrador. Mas tem outro jeito de fazer isso. Imagina, por exemplo. Mas aí, no caso, quando eu uso esse JR, eu vou ter que, por exemplo, quando a gente usa o jump lá, ele vai para um lugar, executa, só que aí, por exemplo, se precisar de voltar naquele outro lugar, ele consegue, né? Sim. Mas olha aqui, ó. Tem Com outro esse jeito. JR eu tenho que especificar para onde é que ele vai voltar. E no caso eu vou falar. O problema do JR é que tu não sabe o label, ele é uma etiqueta que você dá para o endereço de memória. Então você não sabe Sim. exatamente qual é o endereço de memória. Isso vai ser decidido quando o montador estiver montando o programa, o código de máquina. O JR você tem que saber o endereço. Então é um problema. Só que o próprio montador resolve isso para você. Imagina que você está aqui no PC, ó, e você quer saltar para cá, que está claramente fora do teu limite de 128 MB para cima e para baixo, certo? Olha o que o Certo. montador faz. Ele pega e salta para cá, para a última posição. E daí ele salta para cá. Ele coloca um J aqui. Entendeu? Então, de qualquer forma, ele ainda fica, mas ele fica meio que relativo, só que ele vai pulando de bloco em bloco. Exato. Tipo assim, Entendi. imagina que você quer dar um salto muito grande. Você tá pulando amarelinha. Você deve ter brincado de amarelinha quando você era pequeno. O teu objetivo é sair do inferno e ir pro céu. Você consegue dar um pulo do inferno pro céu direto? A menos que tu seja um atletista que treine e salta a distância, tu não consegue. O que tu faz? Tu vai dando pulos pequenos até tu chegar no céu, não é? O Sim. montador faz isso para você. Ele cria esses pulos intermediários, sem você ter que se preocupar.
Não entendi. Beleza? Tem essas Beleza. duas soluções. Agora, por que a gente criou a instrução J? Porque a esmagadora maioria dos saltos que você vai dar vão ser saltos pequenos. E vamos combinar, 128 MB para frente ou para trás de código não é um salto pequeno. Sim, sim. Aham. É verdade. 99,9% dos saltos que você vai dar vão cair nesse limite. É muito raro você precisar de um salto para uma distância maior que essa. Por isso que a instrução se justifica. E a gente cria esse compromisso de fazer ele relativo ao PC para caber na instrução de 32 bits. Mas tem solução se você quiser um salto maior. Ficou claro, filho? Ó, ficou assim. Maravilha, então. Então, ó, tudo que eu fiz até agora foi estender aqui o espaço, estão vendo? Agora eu vou pôr um mux aqui, ó. 0 e 1. E aqui, ó, se eu tiver em 0, eu vou ligar aqui e faz o PC mais 4 ou o salto relativo do branch, né? Do BQ. Agora, o jump eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o address. Eu vou passar ele por uma unidade que eu vou chamar de jump unit. E, então, quem ele precisa para fazer isso? Ele precisa do address e ele precisa do PC. Aonde eu tenho o PC? O PC eu tenho aqui, ó. E aí eu vou precisar de um sinal de controle novo. Que eu chamo de jump. Abdala, uma pergunta rapidinha. Você falou sobre o montador colocar esses pulos intermediários aí, sabe? Aham. Ele faz isso pro back também? Faz. Se você Sim. quer fazer um B passa o número de instruções que cabe em 16 bits, 64, 32 mil instruções, o que ele vai fazer é pular para lá, pular para o máximo, colocar um jump e ir para o lugar objetivo que você quer. Sim. Basicamente ele coloca uma instrução lá no meio do caminho, né? Provavelmente. Exato, dá um salto intermediário. Não, é só porque, tipo, o jump eu consigo entender que é bem improvável, mas já que o back é o tamanho de um imediato, que é menor, eu acho que ele poderia acontecer mais, então eu fiquei com dúvida se fazia também pro back. Faz. Você não precisa se preocupar com isso quando você está programando em Assembly. O montador vai resolver isso para você. Então, olha aqui. Isso aqui é o address, certo? Aqueles 26 bits, ó. Isso aqui é o address. São aqueles do bit 25 ao bit 0. Aqui da instrução, ó. Tirei da própria instrução. Então, eu jogo eles para esse jump unit. O que o jump unit vai fazer? Vou mostrar aqui para vocês. CPU. Cadê o jump unit? O jump tá aqui. Aqui, ó. Tá. Aqui tá diferente, filho. Por causa que aqui a gente tem aquela limitação do endereço, né? Aqui, o modo absoluto. Tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Eu peguei os 26 bits do endereço, joguei aqui e zerei os de cima. É por causa que a minha memória é limitada aqui. Tá vendo? Eu não usei o PC. Normalmente eu ligo o PC nos 4 mais significativos. Mas, eu posso desenhar aqui para vocês como é que seria essa jump unit, ó. Então, você recebe o PC, você tem o address, e aí você tem os 32 bits aqui, ó. Esse aqui é o bit 31, é o 30, o 29 e o 28. Aí esse aqui vai ser o 27, até o bit 2, e aqui vai ter o 1 e o 0. Esses dois eu ligo no Terra direto. Eu vou zerar eles, certo? Daí o A vai dar 26 bits pra gente, certo?
Eu vou ligar o bit mais significativo do address no 27, daí eu vou ligar o 26, 25, 24, 23, 22, até eu ligar o 2 aqui. E o PC vai estar ali. Aqui eu tenho o bit 31 até o 28. E eu ligo esses 4. Professor, no caso o PC ele sempre vai se manter o mesmo valor, então? Ele sempre vai ter o valor Não, o 0, PC, 1 ou não? os 4 bits mais significativos do PC Assim, vão se manter. isso, os 4, esse que eu quis dizer, perdão. Ele sempre vai ser igual porque sempre esse valor, tipo, é onde as instruções vão estar na memória, é sempre esse valor fixo, né? Exato, isso significa, se eu manter os 4 bits mais significativos, que eu vou manter o salto, o jump, numa faixa ao redor do PC de 256 MB. Entendi. Bytes. Se eu dividir isso por 4, vai dar 128, 64. Ou seja, eu tenho 64 milhões de instruções, ou para frente ou para trás. Agora, olha um dado legal para vocês. Quais são os maiores programas que existem? Vocês sabem? Em extensão, em número de instruções. Eu acho que é um sistema operacional, seria? Isso mesmo, muito bom. Quantos milhões de linhas tem aproximadamente o kernel do Linux? Eu vi que é em torno de 5 milhões, só a parte básica, não é? Exato, de 5 a 10 milhões, a parte básica do kernel. O Windows é estimado em ter 15 milhões de linhas de código. Aí, pelo menos a última vez que eu vi, essas versões novas do Windows eu não sei, mas tudo bem, não vai dobrar. Então, uma linha de código em C pode se transformar em várias instruções e assembly, certo? Certo. Então, digamos que a gente conservadoramente fale que cada linha de instrução em C vire 4 instruções assembly. Se eu tenho 5 milhões de linhas, eu vou ter 20 milhões de instruções, certo? Cabe, Certo. sabe? E isso, pessoal, a gente está olhando para um processador de 32 bits. Na realidade, os processadores de 64, as instruções vão ter 64 bits. Então, eu tenho muito mais bit para representar esse endereço aí. E aí, esses problemas somem. Professor, Fala. eu tenho uma pergunta, assim, já é aquela mesma ideia do se pode acontecer, e se acontecer desse código ele ficar dividido entre uma parte do PC que tem os 4 bytes mais significativos diferente da outra parte, entendeu? Minha Então, pergunta? daí aí o montador vai perceber que os 4 bits mais significativos do PC vão ter que mudar, então ele cria uma indireção, ele faz um salto para um salto. Não entendi. Olha aqui, vamos pegar aqui o coisa. Deixa eu desenhar de novo a memória aqui. Aqui está a memória do PC. 4 GB do processador. 4 GB, certo? Se eu dividir aqui no meio, cada metade vai ter 2 GB, certo? Cada metade da metade tem 1 GB. Cada metade da metade da metade tem 512 MB. E se eu dividir de novo, vamos usar uma outra cor aqui, ó. 256 MB cada um, certo? Certo. Digamos que o meu PC esteja apontando para uma instrução aqui, ó. O jump ele consegue saltar dentro de uma casinha dessas aqui, certo? Sim. E se eu quiser vir para cá, ó? O que eu vou fazer é saltar para cá, e depois saltar para cá. Entendeu? Porque isso aqui Entendi.
Mas aí, por exemplo, ele pula para a primeira, mantém os 4 bits, lá, o mais significativo. Aí ele vai até lá no limite e depois pula para o outro? O problema é que, exato. Louco, não é? Você vai ter que enfiar um monte de instrução extra que tu não programou. Mas tu não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o montador para você. Não, entendi. Mas isso aí também é muito difícil de acontecer, né? Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Muito difícil por causa que a gente está falando de muitas instruções. Num espaço consideravelmente grande. E, de novo, isso aqui no caso dos 32 bits. Se a gente tem 64 bits, o negócio fica muito mais simples. Mas vamos combinar, já dá trabalho que chega de trabalhar com um processador de 32. Imagina trabalhar com 64. Então, vocês entenderam o que o Jump Unit faz aqui, ó? Chegou uma instrução que é um jump. Daí, a instrução vai estar disponível nesse barramento aqui. Eu vou pegar esses 26 bits do endereço e jogar para o Jump Unit. E pego o PC também e jogo para o Jump Unit. Daí o Jump Unit ele vai fazer o quê? Ele vai compor o novo endereço assim. Copia os 4 bits mais significativos do PC. Em seguida, copia os 26 do address. E concatena 2 zeros no final. Esse endereço vai cair nessa entrada desse MUX aqui. Esse MUX é controlado por um sinal que chama jump. O jump vai ser 1 se for um jump, senão ele é 0. Se aqui for 1, eu vou fechar essa ligação da entrada 1 para a saída do MUX. Então, na entrada do PC vai ter o endereço de salto do jump. Quando tiver o post clock, esse endereço entra para cá. Aí o endereço vai estar disponível aqui e é a próxima instrução que eu vou buscar da memória. Vocês entenderam? Sim. Simples, não é? Mais ou menos. Depois que explica, De novo, pessoal, o que eu preciso de vocês nessa parte da disciplina é que vocês acompanhem o raciocínio. Não pense assim, putz, eu vou ter que desenhar esse negócio de cabeça. Não, não vai, cara. O objetivo da gente construir no passo a passo é para vocês entenderem o processo de como construir um processador. Se vocês viram como é que um negócio é construído uma vez, vocês entendem como é que ele funciona, mesmo que você não lembre de todos os detalhes. Observações aqui. Vocês percebem que quase toda vez que eu crio uma instrução nova, ou seja, dou suporte para uma instrução nova nesse processador, o que acontece é que eu crio um sinal de controle novo. Sim. E o Tá processador ficando meio bagunçado, parece. tá ficando grande, né, cara? Uhum. Tá ficando grande, vai piorar. Agora, ó, falta a gente ver como é que a gente faz o JAL e o JR. O JR é bem simples, então vamos fazer ele agora. Vou copiar esse cara aqui. Vou ele aqui. Eu vou copiar esse aqui, que não vamos precisar mais. O que é interessante é pensar que isso tudo cabe, sei lá, eu tava vendo, em centímetro quadrado, né? Ó, em Muita escala, coisa para. em escala, tá? O processador ele é mais ou menos desse tamanho, ó. Certo? Sim. Os 4 cores do seu processador estão aqui, ó. Tudo isso tá aqui no CI. Os 4 ou 8 cores. E tudo nessa área, no plano bidimensional, é tudo transistor. E o que tem nessa área aqui de volta? Aqui, ó, você tem os cores. Aí seriam tipo cache, essas coisas auxiliares, assim? E num cantinho você tem um negócio que chama MMU. Memory Management Unit. Serve para fazer controlar caching e fazer memória virtual. O resto tudo aqui, ó, é caixa. Louco, não é?
E por que caixa é tão importante no processador, vocês sabem? Acelera na hora de fazer a busca de informação, né? É exatamente isso, mas acelera por quê? Porque cache é uma memória de alta velocidade. Mais do que a RAM, no caso. Vocês lembram a diferença de SRAM para DRAM? Vocês estudaram isso, não estudaram? A memória estática, ela é mais... Como é que era mesmo? Ela é melhor pra... não, a dinâmica escreve mais rápido, não é mais a... Era uma coisa assim, né? Ixi. A memória RAM que vocês têm no computador de vocês, essa que vocês têm 8 GB, 16 GB aí, ela é SRAM ou DRAM? É DRAM. DRAM. E o D significa dinâmico, né? Sim. Isso. Então, essa memória SRAM, ela é construída usando transistores. Essa memória DRAM, ela é construída usando capacitores. Qual que é mais barata? Capacitor. Por quê? Porque eu sei que a DRAM, ela é a RAM, né? E ela é mais barata do que um cache. Mas eu não sei explicar por quê. O transistor é uma tecnologia que é mais cara porque ela é muito menor, muito mais miniaturizada, não seria? Até porque o processador Sim, tem muitos transistores. a memória SRAM, ela é menor do que a DRAM, você está certo nisso. Mas ela nem sempre foi menor. Ela é menor hoje por causa que o transistor, ele é pequeno. Mas o que você acha que é mais fácil de fazer, construir fisicamente? Um transistor, que é um sanduíche de material dopado, dopado com diferentes tipos de dopagem. E dopar é tirar alguns elétrons, alguns átomos de um tipo e colocar de outro no lugar. Ou construir duas plaquinhas de metal separadas por vácuo ou por um material isolante. Com certeza o último, eu diria. É mais fácil de construir, certo? Sim. Se é mais fácil, é mais barato. É por isso que DRAM ela é mais barata, porque ela é construída usando capacitores. E a SRAM ela é construída usando transistores. O transistor ele tem um processo de fabricação mais complexo do que fabricar em um circuito integrado com capacitores. E o pior da dificuldade de fabricação é que é o seguinte, é um tipo de produto que ele é altamente suscetível a erros de fabricação. Se acontece um erro de fabricação, não tem conserto, você tem que jogar fora. Então, o custo da SRAM aumenta por causa desses fatores todos. Só que qual das duas você acha que é mais rápida? Pensando na tecnologia que elas são construídas. Como é que você guarda informação num capacitor? O capacitor é basicamente uma bexiga de elétrons, não é? Você pode encher ele de elétrons ou esvaziar ele de elétrons. Sim, só que tem tempo de carga, né? É mais demorado do que o transistor, no caso. O capacitor, ele está aqui com... Então, isso aqui é do capacitor, tá? Isso aqui é tempo e a voltagem. Se ele está vazio e você começa a carregar ele, ele vai ter uma curva assim. Isso aqui é bem longo. Agora, se você olhar para um transistor chaveando de 0 para 1, ele vai ter isso aqui, ó. Esse T aqui, ó, e esse T aqui, o T é muito maior do que o Tzinho. Por isso que a memória SRAM é tão mais rápida. E ela se torna mais rápida ainda se você colocar ela fisicamente pertinho de quem vai usar ela. Por isso que a memória RAM é montada dentro do chip. Porque para e pensa, na memória SRAM, ela está num pente de memória, não é? Que você espeta na tua placa-mãe.
Está espetado. Tem algumas dezenas de centímetros de distância de uma para outra, não é? Sim. Ela tem que passar por um barramento, por um monte de fio. E mais um monte de lógica que controla o acesso dessa memória. Tudo isso gera atraso. Aí eu pergunto para vocês, qual é a velocidade que o processador funciona e qual é a velocidade que a DRAM funciona? A DRAM ela é milhares de vezes mais lenta do que o processador. Louco, não é? Então, imagina que você executa um load word. Por exemplo, coloca no S0 o que tem no endereço S1. Se você ler direto da DRAM, o que vai acontecer? Você vai lançar isso aqui, aí você coloca aqui, ó, NOP vezes 1000, e daí você pode fazer um add aqui. O processador ia ser completamente inútil, concorda? Sim. Então, o que a gente faz? A gente pega e copia da DRAM para SRAM. Então, aqui você tem a DRAM, ó. Eu copio um pedaço dela daqui para cá. E daí, quando você faz o load word, você faz daqui do processador, do core, para cache. Então, quando você fizer esse load word, você vai ter que esperar umas 2, 3, 5 tempo de 5 instruções para ter esse dado disponível. É bem melhor do que 1000, concorda? De fato, né? Mesmo assim, ficar 5 instruções fazendo nada é você deixar o processador ocioso, certo? Então, o que a gente faz? Quando a gente lança um acesso à memória, a gente não fica esperando ele. Eu vou usar um negócio que chama execução fora de ordem. Eu vou colocar aqui, ó, entre o load word e o aqui, ó, fazer o S2, recebe o S0 mais o registrador 0. Tira esse NOP daqui. Tá vendo que eu lancei, eu quero no próximo ciclo de clock começar a executar o add. Ele não vai estar disponível. Então eu não faço isso. Eu venho aqui no meu programa, instruções que estão antes ou instruções que estão depois, e recoloco elas aqui, ó. Daí eu lancei o load word. Não chegou o dado ainda. Mas tem outras instruções que não precisam daquele dado e que se eu executar antes ou depois daquela instrução não vão mudar a semântica do programa. Eu reordeno, embaralho o meu código, reordeno ele para executar as instruções que não dependem daquela, para dar tempo do acesso à memória puxar o dado para mim. Louco, não é? É isso que a gente vai estar estudando depois que a gente construir o processador. Mas aqui eu só me adiantei. Deixa eu apagar tudo isso, porque nós não precisamos disso nesse contexto. Tá. Beleza. Então, agora a gente queria executar o JR, não é isso? O JR, ele é assim, ó. JRRS. Aí eu pergunto para vocês, qual o formato dessa instrução? E vocês costumam errar quando eu pergunto isso. Pergunta, ela pode ser do tipo J? Não. Por quê? Aqui tá faltando mais 2 registradores aí, no caso. Exato. Não, do tipo J ela não pode ser porque ela tem o JR ali. Ó. Isso, perdão. É do tipo R. Do tipo R que falta 2 registradores. Ela não pode ser do tipo J porque no tipo J não tem espaço para nenhum registrador, ó. E a instrução pede o registrador RS. Então ela não pode ser do tipo J. Nem do R. Ela pode ser do tipo I? Pode, tem espaço para o RS no tipo I, tá vendo? Mas será que ela é do tipo I? Aí eu pergunto para vocês, ela cabe no formato R? Bem, ela cabe, só que vai ficar alguns registradores vazios.
Dane-se, se ela cabe no R, a gente vai usar o R. O R é o regular. A gente queria que todas as instruções fossem do tipo R. Os outros formatos existem só porque não cabe no R. Entendeu, filho? Mas aí, no caso, os outros registradores e o shunt ali, fica tudo vazio. É porque, na verdade, você só precisa colocar um registrador, né? Exato. Então, certo, entendi. Eu vou zerar o resto tudo. Então, olha aqui. O opcode da instrução JR é tudo zero, porque ela é uma instrução tipo R. E o function dele vai ser 001, 000. Então, olha que legal. Se eu tivesse esse exemplo aqui, ó. JR dólar S0. Como é que ia ser isso aqui? Ia ser assim, ó. 0000000, que é o opcode. Daí vem o RS, que é o 16. 10000. Aí vem o RT. 00000, porque eu não estou usando. O RD, não estou usando. O Shunt, tudo zero também. E aí veio o function, que eu já esqueci, que era 001, 000. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deu caixinha aqui. Aí vem o function, ó. 001, 000. Essa é a instrução JR $S0. Vamos mudar ela um pouquinho, ó. Em vez de fazer esse 0, vou fazer uma instrução que vocês estão acostumados, que é o $RA. Qual é o número do RA? O RA é o último, é o 31. Então, aqui no campo RS, ó, eu mudo isso para 1. Legal? Então, olha como é que fica o código de máquina da instrução JR $RA. Opa, fiz caca aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ser, ó, 03E00008. Essa é a instrução. E olha a semântica dela. PC recebe o conteúdo do RA. É só isso. Então vamos ver como é que fica aqui no processador. Ó. O que eu quero fazer é ler o que tem no registrador RS e colocar no PC, não é? Então, eu vou de novo estar mexendo no processador aqui na parte de cima. Ó. Aonde que eu vou mexer nele? Eu vou mexer aqui. Ó. Eu vou pegar esse cara. É bem fácil de fazer essa aqui. Ó. E eu vou estender ele aqui pra gente. Ó. Vou criar uma terceira entrada nesse MUX. E aí o que eu vou fazer é, onde que eu tenho o conteúdo do RS? Aqui está o número do RS, aqui está o conteúdo do RS, não é? O que eu vou fazer é puxar aqui o conteúdo do RS, ó, e colocar na segunda entrada. E aí eu controlo tudo pelo jump, o sinal de controle. Mas o número de entradas no multiplexador não tem que ser uma potência de 2? Sim, o MUX, na real, ele vai ser assim, ó. Você tem um MUX, o menor MUX possível é o MUX de 2 entradas. E aí você vai ter aqui 1 bit, certo? Se você tiver um MUX de 4 entradas, 1, 2, 3, 4, vai ter 2 bits de controle aqui. Se você tiver um MUX de 8 entradas, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você vai ter 3 sinais de controle aqui. No nosso caso, o MUX é de 4 entradas e a terceira está sempre para a terra. A entrada 4, né? Entendi. Olha que louco. O sinal de controle jump. Se for 0, 0, ele tem 2 bits, certo?
Se for 0, 0, é qualquer outra instrução. É não jump. 0, 1, a instrução é J. E 1, 0 vai ser JR. Eu vou melhorar isso aqui. Eu vou fazer J e JAL. É assim que vai funcionar a codificação do jump. É bem simples, ó. Se for um JR, o que vai acontecer? A instrução vai cair aqui, o opcode e o function vão entrar aqui, eu vou gerar os sinais de controle. Aqui eu vou pôr um 0. O reg dash não vai importar, o write vai ter que estar em 0, porque eu não vou escrever registrador aqui, o alusource não importa, o aluop não importa, o main to reg não importa. O que vai importar é que o RS vai vir aqui, aqui eu vou ter o conteúdo do RS. Ele vai bater aqui, o sinal jump vai estar em 2, eu fecho essa ligação para cá e o novo PC está escrito. Bem rápido de executar, concordam? Concordo. Usa bem menos do processador do que um AD, por exemplo. Beleza. Vocês entenderam isso? A última instrução que a gente precisa ver é o JAL. Vocês vão ver como o JAL é simplesinho. Vou deletar isso aqui. Vamos copiar esse processador aqui agora. Vamos selecionar com... Beleza. E vamos ver o JAL aqui agora. O JAL é bem parecido com o Jump, concordam? De azul. Porque ele pula para uma label também, não é? É, ué. Mas o que ele faz além disso? A semântica dele é a seguinte, ó. J para label. Não, desculpa. $RA recebe PC mais 4. Jump. Desculpa. E jump para label. Que por sua vez, a semântica disso é PC recebe PC do 31 ou 28, concatenado com address, concatenado com 00. Mas isso aqui a gente já fez, a gente tem pronto no PC, certo? O que falta a gente fazer é isso aqui. Concordam? Concordo. Falta só, no caso, então, você colocar o RA para a próxima instrução, né? Olha Que como é a é que diferença do Exato. J para o JAL, Olha certo? como faz isso. O que eu quero fazer é escrever o dado que está aqui, ó, em PC mais 4. Aonde está o dado do PC mais 4? Aqui eu tenho PC mais 4, não tem? Aqui, ó. PC mais 4. Porque, cara, só não vai ser PC mais 4 se tiver o sinal de back. Se é um JAL, obviamente não vai ter o sinal de back. Certo? Certo. Nesse ponto do processador eu tenho PC mais 4. Eu quero pegar esse dado e de alguma forma colocar aqui no dado a ser escrito, ó. É fácil fazer isso. O que eu vou fazer é puxar ele para cá, ó. E jogar esse mux aqui. E agora eu crio aqui uma terceira entrada nesse mux. Logo, mente o reg agora tem que ter 2 bits. Concorda aqui? Professor, não entendi isso aí, não. Uai, olha a semântica dele. Eu quero pegar o PC mais 4 e escrever no RA, não é? Certo. Se eu vou escrever um dado no registrador, eu necessariamente tenho que usar o banco de registradores, não tem?
Sim, sim. Então, eu tenho que criar um caminho do PC mais 4 para até o dado a ser escrito, que é essa entrada aqui. Ah, entendi. Então, nesse caso, você joga o valor lá para aquele MUX, só que ele só vai ser colocado lá se o sinal de controle deixar, né? Exato. Ah, beleza. No caso do JAL, o ment.reg tem que estar em 1.0 para selecionar o canal 2. Não, entendi agora. Tá. Então a gente resolveu o problema de colocar o PC mais 4 para ser escrito. Agora, o que eu quero fazer é colocar aqui no registrador a ser escrito o RA. Mas olha aqui, a instrução ela não me especifica explicitamente o RA. O RA não está no código da instrução, está na semântica da instrução. Então vai ter que colocar um registro fixo, tipo, colocou lá do 4 lá em cima. Exato. O que eu vou fazer é pegar esse MUX aqui, ó, estender ele e pôr aqui o número 31. E o regdash vai ter que estar em 2. Regwrite, obviamente, vai ter que estar em 1 para escrever. Importa o alusource para mim? Não. Importa o aluop? Não. O regdash importa bastante. O regwrite tem que estar em 1, já está lá. O jump vai ter que ficar em que valor? Vai ter que ficar em 0,1 para executar o jump para gente. Se ele está em 0,1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço, vai pular, fazer aquele esqueminha do PC, mais os 4 bits do PC, faz aquele esquema todo do jump. Daí vai bater aqui, ó, vai passar para cá e eu coloquei o endereço certo. Adicionalmente, eu estou salvando aqui o PC mais 4 no RA. Dúvidas? Rapidinho, você podia só... porque essa entrada é WR, eu não lembro muito bem o que ela faz aí no banco de registradores. Ah, tá. Aqui, ó, tem 5 bits. Aqui tem 5 bits. E aqui tem 5 bits. Isso aqui especifica o número do registrador que você quer acessar. Esses dois aqui de cima para leitura e esse aqui para escrita, certo? Certo. Essas saídas DR1 e DR2 são o conteúdo desses registradores aqui. Esse DW é o dado a ser escrito. São 32 bits. Aqui é 32 também, aqui é 32 também. Então, o DW é o dado que você quer escrever no registrador que você especificou aqui no RW. E esse sinal write é porque nem toda instrução escreve num registrador. Então, se você colocar esse sinal para 1, você quer escrever um registrador. Senão, você não quer. Pega o B aqui, por exemplo. $S0, $S1 e label. Eu vou ler 2 registradores aqui. Vou usar a ULA para comparar se eles são iguais. Mas ao terminar essa instrução, eu quero escrever algum valor em algum registrador? Não. Então, o sinal WR vai estar em 0. Assim. Não, é só dava. Mas aí, mesmo quando ela for 1, ela ainda faz a lei, ela ainda coloca no tipo assim, provavelmente não vai ter nada, mas o circuito ele só faz a escrita ou só faz a leitura, ou ele pode fazer as duas ao mesmo tempo, só que quando essa flag é 1, ele também faz a escrita. Ler, ele sempre lê. Se Ele sempre lê. se tem um número ali no RS ou na RT, ele vai colocar o conteúdo daquele registrador ali. Agora, se você vai usar esse conteúdo para alguma coisa ou não, aí é outro assunto. No caso do JR, nós não vamos usar. Ah, sim. Beleza? O que falta a gente fazer para terminar esse processador agora? Falta a gente fazer o load word e o save word. Mas eu vou fazer isso segunda-feira com vocês, tá bom? Beleza. E daí, depois, segunda-feira, a gente vai fazer o load word, save word. Daí eu vou fornecer para vocês um diagrama limpinho do processador, bem desenhado, mas mais simples do que esse aqui, ó. Ele não vai ter tantas entradas aqui, porque não vai ter o mu, o div, o low e o high. Esse cara aqui vai ficar um pouquinho mais simples.
E daí a gente vai pegar e executar instruções em cima desse processador. A gente vai continuar fazendo isso na quarta, e na quarta a gente vai colocar programas nesse processador para a gente executar eles. E daí essa semana acaba essa parte da disciplina. Daí daqui para frente a gente vai entender por que esse processador, embora funcional, ele é tão ruim, tão lento. A gente vai ver quais são os problemas que existem com ele. E aí a gente vai propor 2 alterações nesse processador para deixar ele muito mais rápido e trazer ele para o estado da arte hoje. Com base nessas 2 alterações, a gente vai estudar pipeline e a gente vai estudar as técnicas de otimização de processadores, que é execução preditiva, especulativa, execução fora de ordem. A gente vai entender o que é um processador pipelinizado com interlock, sem interlock. A gente vai entender as consequências de não ter interlock, as consequências de ter interlock, o que é esse tal de interlock. Vocês já viram isso em AOC1? Bem de passagem só. Eu lembro do nome, mas a gente não chegou a ver. Tá, não se preocupa que isso é o objetivo da gente ver aqui mesmo. Daí a gente vai estudar multiprocessadores, vai entender o que muda num processador com um core só para um processador com vários. A gente vai falar de processadores vetoriais, escalares. Escalar é o que a gente está estudando. A gente vai entender o que muda de um processador escalar para um processador vetorial. A gente vai ver quais são os únicos processadores vetoriais que a gente tem em utilização comercial hoje em dia. E a gente termina discutindo clusters e perspectivas futuras. E aí acabou o semestre. Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações, desesperos? Eu tenho uma duvidazinha, só que ela é bem... eu não sei nem se eu tenho fundamento para entender muito bem essa coisa ainda, porque eu não fiz teoria da computação ainda, mas a gente ainda não tem escrita na memória. Mas a gente já poderia dizer que esse computador é uma máquina de Turing? Não, porque você não tem como salvar dado na fita. Exato. Pensei que ia ser isso, então. Ele- Então a gente precisa do save word e load word ainda para Exato, você poder. não consegue ler dado da fita nem escrever dado na fita. Quando você puder escrever, fita, memória, né? Na época do Turing chamava de fitas. Quando você puder fazer isso, daí você tem uma máquina de Turing. Entendi. Mas não é difícil, não. Falta muito pouco para a gente terminar. O que eu vou fazer na aula que vem? Eu vou pegar e desenhar o processador inteiro com vocês de novo. Esse que a gente terminou hoje, ó. Esse aqui. Não é esse, não. Acho que é. Eu fechei? Eu acho que era aquele, não? É esse aí, professor. Esse é o processador atual, ó, sem o load word e o save word. Eu vou pegar e redesenhar até esse nível com vocês inteiro, do nada à mão. Mas daí eu vou trazer ele bem alinhadinho, bem formatadinho, com etiquetas, desenhado com linha reta. Daí depois que a gente desenhou a mão, a gente usa com linha reta para a gente fazer o load word e o save word. A gente não vai fazer load byte, load half, save half, porque é só complicar o diagrama e é igual. No objetivo da gente não é construir todo o R2000 do zero até uma versão funcional. Tem muito mais coisa no processador, por exemplo, a gente não tem o coprocessador 0 aqui para flag, a gente não tem as ligações para o coprocessador 1, que é o processador de ponto flutuante. Mas não importa. O que importa é que o jeito de construir isso é esse que eu estou mostrando para vocês. Beleza, crianças? Então vão almoçar, que hoje é sábado. Eu já coloco isso aqui lá na página para vocês e já dou o upload do vídeo também. Aí os colegas de vocês que não puderam assistir a aula podem assistir e me mandar um resuminho que eu conto a presença, tá bom? Beleza, Abdala, bom